diariodobrasil.com. Fala aí galera, beleza? Vamos para mais um vídeo aí pro canal. E o tema de hoje eu vou falar sobre os top 10 lugares na América do Sul para se viajar, né? Primeiramente, eu sou o Prezi dos canais Diário do Prezi, um apaixonado por viagens igual a você. Sabe qual que é a pergunta que mais me fazem no dia de hoje? Qual foi o lugar mais bonito que você já visitou? E sério, gente, não tem essa resposta e eu acho que ninguém tem essa resposta. Porque não existe o lugar mais bonito, existem os lugares menos bons, né? E é o que eu sempre digo, que eu não viajo para ver o bonito, eu viajo para ver o diferente. O bonito é a forma como você vê o diferente, né? Ver Deus em todas as coisas ali, é sempre importante estar lá no mundo, né? Conhecendo culturas, regionalismo, essas coisas assim. Mas é muito difícil escolher só o top 10, né, mano? Não tem como eu fazer um top 5.000 aqui, não. Apesar que esse top 10 seria mais uma opinião pessoal minha, seria como dizer um top 10 das melhores comidas, né? Não tem, cada um tem um gosto com uma comida diferente e tal. Mas eu vou procurar usar o bom senso aqui, tá? É aliar esse top 10 com o top 10 dos turismos mais buscados, dos lugares melhores que o pessoal estão falando, né? E assim a gente aliar esse bom senso e consciência e tacar esse top 10 nesse vídeo aí. Mesmo porque não tem como agradar todo mundo, né? Eu já ouvi gente falando, por exemplo, que odeiam o Atacama. Ah, o que eu vou fazer no Atacama? Lá só tem areia, lá não tem uma árvore, não tem um rio. Ah, não, quero esse não, é muito quente. Tá, é opinião, vamos lá, é válido, né? Cada um tem um jeito de gastar seu dinheiro como quiser. Outra coisa que eu tenho que salientar nesse vídeo é que eu vou deixar o Brasil fora dessa lista por uma questão óbvia, né? Não que eu seja nacionalista, né? Mas é pelos fatos. Veja bem, o Brasil tem a maior extensão territorial aqui na América do Sul. É meio óbvio que a oferta de turismo aqui é muito maior. E outra, diversidade do turismo é muito maior. Você tem selva, você tem cachoeira, você tem praia, você tem sul, norte, tem aqui turismo, cara, de todo tipo, enquanto os outros países tem apenas um ou dois tipos de turismo, né? Digamos assim que o Brasil vai estar acima do primeiro lugar, se é que isso existe, né? Então, como o tema é os top 10 na América do Sul, e todo mundo que vê meus e-books, ou lê meu livro, ou vê meus vídeos, é mais para procurar turismo fora do Brasil, na América do Sul, essas coisas assim, eu acho que vocês vão entender o que eu estou falando aí, né? Mas uma coisa que eu devo salientar também é que eu sempre achei errado esse tipo de discussão. Ah, primeiro deve-se conhecer o Brasil para depois viajar para fora. Eu acho isso uma coisa discriminatória, pelo seguinte, não tem que fazer isso. Se você quer passear, sonha em conhecer um Machu Picchu da vida, ou uma Patagônia, ou a Colômbia, por que não ir? Ah, primeiro eu sou obrigado a conhecer as praias. Não, primeiro eu sou obrigado a conhecer as Serras Gaúchas. Não, primeiro eu sou obrigado a conhecer a selva amazônica. Não é. Isso, cara, é a vontade, é o gosto de cada um. Você já pensou assim, por exemplo, é igual aquela discriminação que o povo fala, né? Ah, como é que vocês vão ajudar as crianças lá na África se tem tanta criança passando fome aqui no Brasil? Discriminação pura isso, cara. Isso foge das principais premissas do cristianismo, que é ajudar o próximo sem olhar a quem, né? A mesma coisa com o turismo. Você vai onde quiser, o dinheiro é seu. Se você fosse parar para pensar também, os estrangeiros jamais viriam visitar o país e deixar os seus milhões de euros aqui no turismo nosso, né? Eles ficariam lá no países dele, visitando os países dele, ao invés de vir para o Brasil. Bobagem isso. Então, cada um é livre para pensar, sonhar e querer ir onde quiser. Eu conheço gente que não conhece quase nada aqui no Brasil, mas conhece muito dos outros países. O que tem isso? Não é por isso que ele é uma má pessoa, ou ele é um antinacionalista, ou ele é um antifascista, aquela bobagem toda, né? Isso é ser wanderlust, é você querer viajar, querer estar lá no mundo, né? Independente de se você está no seu bairro ou não. Se você for parar para pensar assim, se você mora em São Paulo, por exemplo, você jamais deve conhecer as praias do Nordeste, porque São Paulo tem tantos milhões de turismo e coisas bonitas para fazer, que você não precisaria sair do seu estado para gastar dinheiro em outro estado, né? Bobagem isso. Então é meio discriminação sim. Vamos ser wanderlust, né? Vamos viajar, conhecer o mundo, independente do local aí e tal. Claro, o nosso Brasil é lindo, sempre será, e eu não canso de falar nisso, eu vou levar o Brasil para onde eu for, e com muito orgulho e tal, mas também quero conhecer o mundo inteiro, sim. Fala em conhecer o mundo inteiro? Mano do céu, me ajuda, o que eu faço? Vocês conhecem minha saga, né? Lembra da data 31 de março de 2021? Cara, tem só uns 2 anos que eu tô esperando essa data.
e já era, né, mano? Faz parte, nada é por acaso, né? Mas eu não vou aguentar não, eu tô com os outros planos aí que se der certo, se Deus quiser, eu acho que em abril tem um passeio top para compartilhar com vocês aí. Eu já tô deixando alguma coisa no Instagram, vou deixar aqui para vocês me acompanharem em tempo real lá. Mas vamos ao nosso tema do vídeo, cara, mano, a mira que passa. Tendo o 10º lugar, o lugar menos bom, e o primeiro lugar, o lugar mais bom. Ah, uma adendo aqui, esses top 10 lugares da América do Sul, eu tô tirando aqui do meu e-book, que inclusive eu deixo aqui na descrição desse vídeo, ou aqui no card eu vou deixar onde você vai baixar o seu primeiro e-book gratuito, né? Aprender a fazer seu próprio planejamento, aplicar aí nas suas viagens aí, né? Tem muitas dicas aí, cara, é um pacotão para quem quer mesmo fazer um planejamento, fala tudo sobre a América do Sul. Em 10º lugar, Rua Caxinha, Peru. É no litoral do Pacífico, ali pertinho de Lima. Cara, é uma coisa inusitada que você nunca viu igual. Eu tinha programado para passar ali, né? Eu cheguei lá, era umas 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, e ia só passar ali no outro dia cedo, eu ia seguir para as Cordilheiras de Los Andes, né? Mas cara, eu fiquei tão fascinado com o lugar, tão vislumbrado com o lugar. É uma coisa que, igual eu te falei, é um oásis no meio do deserto, no meio das dunas, assim, que você olha para aquilo e fala, mentira, cara. Gostei tanto que eu fiquei ainda mais um dia ali, né, que eu não podia, eu tirei um dia de custo para ficar ali, troquei, mas valeu a pena. Foi um dos poucos lugares na América do Sul que eu achei um hotel de luxo por R$25 a diária. Nunca vou esquecer disso, cara. Eu já dei dicas sobre achar esses hotéis baratos nos meus e-books, eu falo muito sobre como conseguir hotéis baratos assim, usando o seu passaporte para ganhar desconto de IVA. Também falo sobre como ficar em hotéis bons, assim, né, a preço barato, usando a parte de hostel e usando toda a estrutura de hotel. Eu faço muito isso e eu já me dei bem nisso aí, mano. Tá lá nos meus e-books lá para você pegar essa dica lá também. Como eu disse, meus e-books não são só sobre a minha viagem, como foi e tal. É dica para não ter mais assunto, mano. Em 9º lugar, Cuenca, no Equador. Cara, era um outro lugar que eu não dava nada, mas o que eu fui fazer em Cuenca? Cuenca, além das muitas igrejas e catedrais que tem ali fascinantes para você conhecer, histórico, colonial, aquela coisa toda, ali tem o mundialmente famoso Museu del Sombrero, Panamá. É o Museu de Chapéu, Panamá. Você sabia que o chapéu Panamá ele não é do Panamá, né? Ele é equatoriano. A história é engraçada, porque assim, uma vez o presidente dos Estados Unidos foi inaugurar o canal do Panamá, e aí ele estava usando um chapéu desse. E por isso pegou a fama, né? O pessoal acha que ele estava usando o chapéu, saiu no mundo inteiro, a fotografia toda, né? Naquela época a moda copiava, então o pessoal, olha, aquele chapéu é do Panamá, tal, não é. É do Equador. E, cara, eu tive o prazer de ter um chapéu desse, feito exclusivamente para mim, pelo Museu do Equador. Cara, aquilo foi uma honra. Eu até tenho um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, como é que foi isso. Tem chapéu Panamá lá que custa $4.000, mano. Sem mentira nenhuma. Esse meu, se não me engano, me custou uns $60. Mas é fino, cara. Coisa que aqui no Brasil você vai pagar facilmente $1.000 nesse chapéu. E eu tenho ele até hoje. É lindo, cara, você conhecer o mercado municipal e ir lá tomar café da manhã. É muita vida, né não? E eu tô pensando em comer um negocinho daquele ali, ó. É uma tortilha. Não sei o nome dos trem, cara. Tudo tem nome esquisito, mas eu vou lá conferir e mostrar pra vocês o gosto que tem. Como eu já disse, evite tomar café da manhã nos hotéis, ver se você ganha desconto nos hotéis, ou pousado, ou hostel, para não ter o café da manhã, e de manhã você sair para a rua, tomar café com os locais, viver de perto aquilo ali, o que eles comem, como eles vivem, não tem preço, mano. 8º lugar, Suriname. Mas, mano, por que Suriname? Suriname é um país inteiro, você vai colocar como... Tá, espera, o tio explica. O Suriname é um país pequeno, né? Você atravessa ele num dia se você quiser. Eu não estou dizendo que em um dia você vê tudo, claro que não. Mas o forte e bonito que eu achei ali, cara, foi a miscigenação. Incrível, mano. Falando em miscigenação, cara, você não sabe tanto que eu sou atacado num vídeo meu que eu tenho sobre o Suriname, porque eu falei que a cidade tem uma miscigenação incrível. O povo me chama de discriminação, me xinga, falando que eu deveria respeitar o local. Miscigenação não é xingar ninguém não, gente. Miscigenação é misturas de culturas, de povos ali reunidos, que se dão bem entre si. Tá? Não estou xingando ninguém não, Deus me livre. Mesmo porque eu falaria de um país que eu gostei tanto daquele jeito. Aliás, já mando um abraço pro Denis, meu brother, meu tudo, que me recebeu lá, me deu todo o apoio. Se não fosse o Denis, ele é um couchsurf lá
em Paramaribo, que me deu todo o suporte, me levou para passear no carro dele. Aonde você vai ver no planeta que tem uma sinagoga do lado de uma mesquita? E tem, cara. É incrível. E eles se dão bem, se conversam e tal. Aí você sai dali, você já vê um indiano aqui, um chinês ali, almoça comida indiana, depois almoça, janta num restaurante chinês, mas é chinês original, ou indiano original mesmo, sabe? É muito da hora, cara. É igual eu falo, Suriname é o lugar para você fugir dos latinos. Se você quer ver uma experiência diferente, vai para lá, cara. Se bem que também tem brasileiro pra caramba lá, é uma mistureba danada. 7º lugar, Cartagena de las Indias, hermano, mira que passa, esse é muito lindo, hermano, Colômbia. Além da rica história colonial que tem aquilo ali, né, cara, tem assim uma gastronomia e regionalismo fantástico. Aquela cidade amuralhada ali, não tem igual, cara, é uma história, é uma coisa que teria uns 10 vídeos para fazer aqui só sobre essa Cartagena das Índias, cara. Ali tem muito o que fazer, tem muito turismo além da cidade, como eu te falei, você tem os turismos do Mar do Caribe no entorno ali, que tem gente oferecendo pacote de turismo para todo lado. 6º lugar, vamos, Equador. Ô, hermano, que frio, ó. Mas é muito massa, cara. Em plena floresta amazônica, sim, floresta amazônica não é só no Brasil, tá? E ali na parte do Equador, ela é muito tropical, cara, é muito intensa, bonito pra caramba, cachoeiras pra todo lado, né? Aquela floresta bem intensa e tal. Cara, Banhos ficou mundialmente famoso. Depois dessa foto que postaram na internet, o cara fez um balanço lá em cima perto lá do vulcão. É um balanço e tirou uma foto. Cara, essa foto correu o mundo inteiro, jornais e tal, e aí o povo começou a estudar, e onde é isso, onde é aquilo, Banhos, e começou a ir pra lá. É o paraíso dos mochileiros, cara. Eu lembro que eu paguei um hotel lá, eu não sei se foi, eu acho que foi 4 ou 6 dólares somente, cara. Muito barato lá pro mochileiro. 5º lugar, Quebrada del Mauaca. Essa muita gente não sabe, mas se eu falar que é ali na região de Tilcara, Pumamarca, ali, né, o Mauaca, aí você já sabe, né? É norte da Argentina. E na minha opinião, o principal ponto ali da Quebrada de Mauaca é Tilcara e não Pumamarca, como o pessoal fala, né? Que às vezes o pessoal vai para Atacama, esquece de Tilcara, passa ali Pumamarca, dorme em Pumamarca para aclimatar, né? E vai para São Pedro de Atacama. Eu acho isso muito errado, porque você esquece, você deixa todo um 100% do turismo que está ali em Tilcara, cara, que é muito mais lindo, muito melhor. Né? Tanto que quem vai para Tilcara não consegue ficar no mesmo dia e ir embora no outro, ele fica ali mais uns 2 dias, tanta coisa tem para fazer, né? Inclusive, o próximo vídeo que vocês vão ver depois desse aqui, já é um vídeo que eu vou explicar sobre a melhor rota para ir para o Atacama. E eu vou falar mais sobre isso aí, sobre Tilcara, Pumamarca, aquela região ali, né? Que o pessoal confunde muito como é que vai para o Atacama, acho que só tem uma rota para isso, só tem um segmento para isso, esquece todo um aglomerado por volta ali. Assista esse vídeo no próximo aqui que eu vou estar explicando para vocês também. 4º lugar, estamos chegando lá, irmão. Carreteira Austral, Patagônia. Rapaz, por que eu não posso colocar esse em primeiro lugar da lista, hein? Porque assim, Carreteira Austral eu vou colocar também Patagônia, porque assim, é todo aglomerado ali da Patagônia, porque seria injusto, né, cara, falar só sobre a Carreteira Austral, mas não tão injusto, porque ela realmente é um show à parte no planeta. Mas se você planeja conhecer Carreteira Austral, não deixe de visitar os seus 1.240 quilômetros de extensão de toda a sua beleza, com gastronomia, cultura, regionalismo. Se você for de moto, quanto mais big, menos trail, né, igual eu sempre falo, mas toda moto vai, é só você ir com cuidado e tal, principalmente para você que viaja sozinho de moto, né? Quando a moto menor é mais fácil para acessibilidade, aquela coisa toda. Né? E em 3º lugar, vamos lá, estamos chegando, irmão. Cordilheira Blanca, no Peru, ou o famoso Parque de Huascarán. Cara, o que é aquilo, mano? Se você viajar com a cordilheira assim para sua frente ou do seu lado, vendo aquela coisa, você raramente olha para frente, você fica andando assim, ó, o tempo todo, de tanta beleza que tem aquele lugar, cara. Fiz ela de ponta a ponta e me arrependo muito de não ter costurado ela, por questão de tempo, eu tive que vir, eu já estava cortando os lugares para me ir embora, vim embora para o Brasil. Mas eu vou te falar, viu, cara, é um arrependimento de não ter ficado ali umas 2 semanas curtindo a região, a beleza, né? Desde Pequeno Del Pato até Huaraz, eu cheguei a acampar lá na Laguna Parum, sem igual aquilo lá, cara. 2º lugar, mano, e aí? Alguém já chuta onde é que é o 2º lugar? Deserto do Atacama. Sim, rapaz, aquilo ali é uma paixão pessoal e eu vou te falar, viu? Eu queria considerar o deserto do Atacama também como o 1º lugar,
Principalmente porque o primeiro lugar e o segundo lugar é uma coisa, é os mais visitados, né, da região aí. Que eu acho que você já sabe quem que é o primeiro lugar, né? Mas quem nunca se fascinou com as fotos do deserto do Atacama, os vídeos, né? Aquela coisa de Marte, aquela coisa de outro mundo e tal. É uma viagem interplanetária aquilo ali, cara. Reserva pelo menos 7 dias para você ficar ali, tá? Conhecer o turismo local ali. Já deixo logo a dica para você. Se você for para São Pedro de Atacama, que é a cidade base da região, fica lá no Hotel Corvette, que é de um casal muito amigo dos motociclistas, aí, amigo de todo mundo. Todo mundo já sabe quem que é esse pessoal lá, a Diana e o Alberto, né? Recebe todo mundo lá, ajuda a galera pra caramba. Eu já fiquei lá 2 vezes, muito top aquele lugar lá. E eles acabam virando amigos de todo mundo, cara, é incrível. Tanta humildade que aquele povo tem e amizade. Mas para não espichar o assunto aqui sobre o deserto do Atacama, eu já fiz uma série de 3 vídeos, sim, meu irmão, 3 vídeos sobre o deserto do Atacama, onde eu dou muitas dicas, um grande bate-papo lá com a galera, e passo todos para vocês sobre essa região aí. Dá uma assistida aí, tá aí no card aí, valeu? Primeiro lugar, que toque nos tambores, irmãos. Alguém chuta, mano, vá. Sim, irmão, Goiânia, Goiás. Não, irmão, o que passa? Tomou folha de coca estragada também, né? É Vale Sagrado dos Incas, no Peru. Bem louco. Mas por que Vale Sagrado dos Incas? Não fala logo Machu Picchu, cara? Porque é o seguinte, falar de Machu Picchu é falar do Vale Sagrado dos Incas. Por que é o Vale Sagrado dos Incas? O pessoal acha que ir em Vale Sagrado dos Incas é só ir lá no Machu Picchu, pegar e voltar para casa. Não. É como se você falasse Nordeste, né? Ah, eu vou no Nordeste. O Nordeste não é uma cidadezinha, é toda uma região. E ali tem muita coisa para fazer. Cara, o Vale Sagrado dos Incas, bicho. Inclusive, era para mim ter ido em abril do ano passado, ter ficado lá uns 3 meses, só fazendo Vale Sagrado dos Incas lá, mas aí começou a pandemia, né? Eu tive que adiar para abril desse ano, e abril desse ano já deu esse piti de novo, não sei quando mais. E aí agora resolvi mudar meus planos aí, e até o final do ano a gente resolve isso aí. Mas o Vale Sagrado dos Incas, cara, é enorme. Se você descer ali em Cusco e ficar uns 10 dias só em Cusco, fazendo só a cidade, cara, já é um turismo sem igual, né? Mas aí você pega, vai para Pisac, depois você vai para Urubamba, entra ali, tem a Calca. Ali de Calca você pode ir no Passo de Laras, conhecer tudo ali, aluga uma mountain bike, vai ver as coisas diferentes, né, cara? Urubamba também, muito top de ficar ali uns 2, 3 dias cortando o lugar, curtindo o lugar. Depois você tem o outro ponto, cidade base para Machu Picchu, que é o Jantatambo, que eu fiquei lá também, é muito show. Ali sim começa um turismo mais inca, mais top, né, cheio de coisa. Não que você não vai esquecer o Morai lá atrás e tantas outras coisas, né, cara? Tem Salcantay, tem o Mantai, tem muita coisa ali. Ali é um turismo muito para trekking, hiking, né? E não só para motociclismo, mototurismo, tem todo tipo de turismo, por isso que é considerado um dos maiores do mundo aí, pelo farturismo, e sem esquecer, claro, o Machu Picchu, com suas belas montanhas, Machu Picchu históricas, incas ali, tanto com Santa Teresa, Machu Picchu Pueblo, como Santa Maria. Tem muitas cidadezinhas, vilarejos ali que vale a pena estudar e ficar ali uns 10 anos, 20 anos, mano, de tanta coisa que tem. Feliz daquele que mora ali, né, cara? Muito top. É tão top que eu tenho uma série de 5 vídeos, sim, uma série de 5 vídeos que eu vou deixar aqui para vocês. A melhor forma, o melhor custo-benefício para você chegar em Machu Picchu, né? Não é simples assim, igual eu já falei, só pegar um carro e ir lá no outro dia voltar, não, tem muita coisa ali para se viver, para você aprimorar, né, o seu turismo ali na região, aproveitar mais e tal. E um dos pontos mais fortes que eu acho ali no Vale Sagrado dos Incas, eu já falei e eu volto a repetir, é um pueblo pequeno que chama, nos pés das montanhas de Machu Picchu, que chama Águas Calientes, né, ou Machu Picchu Pueblo, cara, que eu considero um dos pueblos mais fantásticos que eu já conheci na vida. E eu queria ficar ali umas 3 semanas curtindo o lugar. Eu acho que porque é um daqueles pueblos que você não tem carro, lá não tem moto, não tem acesso, né? Você só chega lá a pé, trekking, hiking, ou de trem, que é caro, ou de helicóptero, né? Esses foram os meus top 10 da América do Sul. Não vou te falar que é os top 10 seu da América do Sul, porque você vai discordar de alguns pontos desse aqui, vai concordar com outros, vai ter os seus, o que eu acho muito válido. Tá? E como eu sei que eu não sou o dono da verdade, eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários desse vídeo um lugar que você acha que vale a pena ser citado aí para acrescentar nesse vídeo aí. Vamos enriquecer esse vídeo com as opiniões aí, deixar aí para mim
concordar, os outros também discordar ou concordar, né? Vale a pena essa diversidade de opinião aí. Valeu? Obrigado mais uma vez aí, galera. Abraços e bora rodar!